Olá, um excelente dia para você em nome do Senhor Jesus. Chegamos ao dia 3 de fevereiro de 2025. Chegamos mais um dia e olha, tenha certeza que esta segunda-feira ela tem tudo para ser uma bênção na tua vida. Basta você crer e basta você permanecer firme na palavra de Deus. Olha, nós temos falado muito sobre como devemos, nos comportar com aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos entrega, aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Nós temos falado muito nesses dias sobre a questão da desobediência. Eu espero que tenha ajudado você. Estamos chegando ao finalzinho da nossa série, mas Deus tem falado bastante ao nosso coração acerca de como devemos nos comportar com aquilo que Deus nos dá, com a palavra que Ele nos entrega. Lembrando que a desobediência é a pessoa ter uma ordem, ela é ter uma palavra, ela ter uma direção, mas não querer seguir. E muitas pessoas, infelizmente, de uma forma errada, de uma forma talvez até tola, ela prefere escolher desobedecer ou ir contra aquilo que Deus está falando. Como eu disse, não é uma decisão muito sábia, até porque se Deus ele falou, Deus sabe o que fala, Deus sabe o que está fazendo e muitas pessoas talvez acham ter mais domínio das suas próprias vidas do que o próprio Senhor. Hoje eu quero falar com você aqui a respeito da desobediência que pode trazer a morte espiritual. Olha que coisa séria. Só que não só a morte, física, material, espiritual, mas também a morte eterna. Olha o que diz Romanos, capítulo 6, verso de número 23. O texto diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O texto está dizendo para nós que o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência da desobediência. Lembrando que desobediência é também a gente pecar, Nós cometemos pecado quando nós desobedecemos a voz de Deus, quando contrariamos o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Eu tenho batido sempre nessa tecla que o texto, a palavra de Deus, o texto bíblico fala que se nós sabemos fazer o que é certo, porém não fazemos, optamos em fazer aquilo que é errado, nós já cometemos pecado. E ele está dizendo para nós aqui, em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. E não só a morte física, Não quer dizer que a pessoa vai morrer fisicamente, não quer dizer que a pessoa vai morrer porque desobedeceu, vai morrer. Claro que em algumas situações a pessoa ela corre até sérios riscos, A desobediência ela pode levar a pessoa a um risco. Por exemplo, existe uma área delimitada onde a pessoa não pode ultrapassar, que ali existe minas terrestres, um exemplo, e a pessoa ela pode pisar ali e acabar, morrendo. Existe um lugar, talvez, nós temos praias no Nordeste onde a pessoa ela não pode nadar porque tem risco de tubarões, Existem aquelas temporadas onde a pessoa ela pode correr sérios riscos de vida, ou seja, existem sim a desobediência que pode gerar um problema, de até morte física. Mas o que a palavra de Deus ela está dizendo é muito mais sério do que isso, Vai muito além do que isso. Pastor, mas o que pode ser mais sério do que a morte física? A morte espiritual, ou seja, aquilo que é eterno. Irmão, minha irmã, é muito importante nós focarmos nisso, Eu tenho falado muito para os irmãos, eu tenho falado com muitas pessoas nesses dias sobre salvação, sobre vida eterna. Nós temos que entender que nós não iremos passar aqui o resto, para toda a eternidade aqui na Terra. Nós temos que entender que nós somos seres carnais, nós somos seres humanos e que temos prazo de validade. Amanhã, hoje, talvez, qualquer hora, nós temos um prazo de validade que a qualquer momento, a qualquer instante, isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Homens, mulheres, crianças, jovens, eu acredito que uma pessoa que embarca no avião, não imagina que o avião vai cair. Imagine que uma pessoa que está numa viagem, numa rodovia, não imagine que alguém talvez possa invadir a contramão e atingi-la e ela morrer. Eu não acredito que pessoas talvez se planejem, ou se preparem para isso. Mas a palavra de Deus ela diz que, infelizmente, muitas pessoas irão provar desta morte, que além da morte física,
é a morte espiritual. Então ele está dizendo para nós, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então não é só a morte, nós temos que entender que além da morte nós iremos provar, claro, né? Se não nos arrependermos, se não obedecermos a Deus, se não andamos nos caminhos do Senhor, iremos provar da segunda morte, que é a morte eterna. O pecado, então, né, quando nós não arrependemos, quando não há arrependimento da nossa parte, ele nos leva, sim, para a morte espiritual. Então, se uma pessoa ela morre no pecado, né, mais do que morrer desobedecendo, é morrer no pecado, o pecado vai nos separar de Deus. Nós já lemos isso aqui, falamos recentemente, né, lá em Isaías 59, versículos 1 e 2, que o que nos separa de Deus é o nosso pecado, é a nossa desobediência, a nossa iniquidade. E a palavra de Deus ela fala que quando nós, né, nos afastamos de Deus a ponto de, né, estarmos tão distantes, dominados pelo pecado, dominados pelo fruto do pecado, a Bíblia diz que, infelizmente, nós iremos provar da morte eterna. Lá em Mateus 27:5, a palavra de Deus ela fala sobre a desobediência de Judas Iscariotes. É interessante a gente sempre tocar nesse assunto. Quando falamos de Judas, muitas pessoas falam, mas ele foi predestinado, né, pastor, a morrer. Jesus sabia que um dos discípulos iria trair e esse foi o Judas. Poderia ser qualquer um, mas o Judas, ele teve a mesma oportunidade que Pedro, que Tiago, que os outros e os demais discípulos. Porém, a Bíblia diz que a mesma palavra que servia para os outros, infelizmente, no coração já de Judas, era endurecido, né? Ele endurecia o coração, ele não queria ouvir, ele não queria obedecer, tanto é que ele se convenceu que ele poderia vender Jesus por 30 moedas de prata. Nós sabemos o fim trágico dele. A Bíblia fala, né, que ele mesmo provoca a sua morte. Eu já ouvi até pregadores dizendo, talvez se Judas tivesse aguentado mais um pouquinho, o mesmo Jesus a quem ele havia acabado de trair, o mesmo Jesus que ele talvez enviou para a cruz, teria o salvado se ele tivesse permanecido mais um pouquinho firme. Mas ele, infelizmente, se precipitou, tirando, né, a sua própria vida, caso, né, que infelizmente acaba, né, de uma forma tão trágica, de uma forma tão triste, porque ele perde a vida eterna. Deus é amor, meu irmão, minha irmã, mas nós temos que entender que ele também é justiça. Eu sempre digo que Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Assim como, né, talvez numa escola, no final do ano, às vezes muitos professores fazem conselhos e acaba passando a criança, né, passando o adolescente, passando aquela pessoa que talvez não foi tão bem, não foi tão boa assim em alguma matéria, e às vezes ela acaba passando pelo conselho. Infelizmente, às vezes é até uma prática injusta, né? Se você for olhar que todos tiveram a mesma chance, e aquela pessoa também teve, mas ela não soube aproveitar. Só que Deus não. Talvez um professor pode passar por camaradagem, né? Por amizade, às vezes até por gostar muito daquele aluno, mas não se esqueça, não se deixe enganar. Deus não vai passar pano para ninguém. Deus não vai passar a mão na nossa cabeça. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta certamente morrerá. O que eu preciso fazer, pastor? O que eu preciso entender, meu irmão, minha irmã? A palavra de Deus diz que, infelizmente, a desobediência traz a morte. Consequentemente, obedecer a Deus vai trazer vida, vai trazer bênção para a sua vida. Então, ao invés de desobedecer, né, seguir num caminho totalmente escuro, sem direção, sem luz, procure obedecer à voz de Deus. Você vai ter uma direção, você vai ter uma palavra, você vai ter proteção, você vai ter a graça. Então escolha fazer o que Deus está mandando. Por mais horripilante que isso possa parecer, por mais louco que isso possa parecer, mas se você tem uma palavra de Deus, pode ter certeza, Deus jamais encaminhará você por caminhos tortos. Deus jamais permitirá que você sofra. Deus jamais permitirá que você passe por alguma dificuldade. Claro, dificuldades passaremos, mas Ele jamais permitirá que você se acabe naquilo. Ele sempre vai te levantar, Ele sempre vai te abençoar. Então, resumindo, o que é mais importante, pastor? A gente permanecer sempre na palavra de Deus. Obedecer ainda continua sendo muito melhor do que sacrificar. Obedeça a Deus, confia no Senhor e tenha certeza. Ao invés da morte, lembre-se, Jesus tem vida para você. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então tenha certeza que Jesus tem vida para você. Ele quer que você viva, Ele quer que você desfrute dessa vida com Ele e que você seja uma pessoa completamente feliz. Quero orar por você para que você tenha uma semana abençoada. E claro, obedecendo a Deus e se afastando da morte, do perigo de distanciar-se de Deus
por completo. Deixa eu fazer essa oração por você. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus eu oro e apresento a vida dos meus irmãos que oram comigo agora. Senhor, nós estamos ouvindo hoje aqui, Senhor, no começo dessa semana, meu Deus, a respeito do salário do pecado, que é a morte. Meu Deus, a palavra diz, Pai, que quem desobedece, quem transgride a palavra, a lei, o direcionamento, aquilo que o Senhor está dando, a palavra diz, meu Deus, que essa pessoa não só morre, mas como também prova de uma morte eterna, Pai. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Sabemos que somos falhos, talvez já tomamos muitas decisões erradas na nossa vida, mas Deus, nós não queremos mais permanecer tomando decisões erradas, Pai. Nós queremos obedecer o Senhor, nós queremos seguir a direção do Senhor. Então eu peço, Pai, que cada uma dessas pessoas caminhe sob uma palavra, sobre uma direção, que o Senhor ilumine a vida dela, que o Senhor direcione esta pessoa no caminho certo e, Pai, que ela possa provar da Tua bondade, da Tua fidelidade, da Tua graça, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor Deus abençoe você, que Ele abençoe a sua casa, abençoe a sua família, que você tenha uma excelente segunda-feira, um ótimo começo de semana e olha, tenha certeza, Deus, quando você caminha sobre uma palavra, sobre uma direção dele, ele faz com que aquela palavra se cumpra, a bênção chegue e os milagres, consequentemente, vão acontecer. Que Deus abençoe o seu mês de fevereiro e fique na paz. Até a próxima, em nome de Jesus.